Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, mais alguns comentários, subsídios e informações que muito acrescentarão na nossa caminhada com Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o professor de Escola Bíblica Dominical Márcio e nós publicamos neste canal uma série de estudos bíblicos. Portanto, já convido a você que não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, que eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 2 da classe de juvenis, que tem como tema Oséias, o relacionamento de Deus com o seu povo. Estamos estudando neste trimestre tudo sobre os conselhos espirituais dos profetas menores. Nós extrairemos da palavra de Deus conselhos dos 12 profetas menores, a qual a palavra de Deus nos deixa para o nosso aprendizado. E nesta segunda lição, nós veremos aqui sobre Oséias, o que aconteceu com este profeta, para que nós possamos então aprender com ele, aprender com este homem de Deus. O texto principal dessa lição está em Jeremias capítulo 32, versículo 40, que diz: E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará dele, mas para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Este texto está falando na nação de Israel. Este texto está falando dos judeus. Este texto, meus queridos irmãos, a qual o profeta Jeremias está profetizando, está falando aí do concerto perpétuo da nação de Israel. Mas nós veremos aqui que mesmo este concerto tem um significado, nós extrairemos aqui um ensinamento cristão também para os nossos dias, tá bom? A leitura bíblica em classe está em Oséias capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 11. Convido aos irmãos, aos alunos, professores, a fazer essa leitura também em classe, porque nós vimos aí nas classes, nas congregações, nas aulas, nas escolas bíblicas, pessoas, obreiros, fazendo a leitura apenas da classe de adultos. É importante você, querido professor, fazer também essa leitura aí na sua classe, para que os alunos possam aprender mais da palavra do Senhor. O primeiro ponto dessa lição diz o contexto histórico. Quando Oséias profetizou em Israel, a nação estava imersa na apostasia. Ali havia grande instabilidade política, pois por cerca de um período de 9 anos e sete reis já haviam governado Israel. Um período pequeno, meus queridos irmãos, apenas 9 anos, já havia passado então 7 reis. E a grande maioria desses reis foram ao trono com atitudes perversas. Como assim? Matando aquelas pessoas que estavam à frente do reinado, para que esta pessoa que estava praticando o assassinato pudesse reinar. Ou seja, a nação de Israel, ao começar pelos reis que estavam reinando, já eram perversos. E por causa desse governo corrupto, por causa deste governo mau, toda a nação de Israel se tinha desviado, adorando outros deuses, adorando a Baalins, a deuses do paganismo, adorando aí deuses que não é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E o nosso Deus é ciumento. O nosso Deus, ele quer que o seu povo adore somente a ele. O nosso Deus quer que o seu povo adore somente ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas, o nosso intercessor, o nosso intermediador, o nosso Jesus Cristo de Nazaré,
por meio da tão grandiosa obra de salvação que ele tem feito por nós. A nação de Israel se desviou, adorava outros deuses. Na palavra de Deus, nós vemos aí que a prostituição tem 3 tipos de, podemos dizer assim, circunstância que a palavra de Deus caracteriza a prostituição. A primeira é no seu coração. Desejar no seu coração já é um ato de adultério, prostituição aos olhos do Senhor. A segunda é fisicamente. Uma pessoa casada trair fisicamente a sua esposa também é considerada um ato de adultério. A terceira, meus queridos irmãos, Deus faz uma analogia da nação de Israel que se desviou de adorar ao Deus, Criador dos céus e da terra. Então, nós vemos aí que a prostituição também é um ato de desviar-se do projeto original de Deus, porque nós fomos feitos cristãos, feitos para adorar exclusivamente o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. O segundo ponto vai falar sobre a estrutura do livro. O livro de Oséias tem 14 capítulos estruturados em 3 blocos principais. O primeiro é o casamento de Oséias, a infidelidade e a restauração de Gomer, uma esperança para Israel. Está dividido a partir do capítulo 1, do versículo 1 até o 35. Este bloco mostra quando o profeta Oséias obedece à voz de Deus, casando com uma mulher prostituta, e relata as experiências vividas ao seu lado. Oséias é ordenado por Deus a ir no prostíbulo, a ir numa casa de prostituição, e então escolher para ele uma mulher. Naquele tempo, as prostitutas eram compradas. O homem ia lá, comprava a mulher, e então ele tinha o dote para se casar com ela. Deus manda que Oséias vá até este lugar, escolha uma mulher do mundo, uma mulher da prostituição, e case com ela para ensinar uma verdade espiritual para ele, como experiência vivida, e também para que extrair da palavra de Deus experiências e ensinamentos para nós hoje. Este bloco fala especificamente deste assunto. O segundo bloco do livro de Oséias fala da infidelidade de Israel, o castigo pelo pecado, o amor de Jeová, que está a partir do capítulo 4, do versículo 1, 13 e 16. Este bloco vai falar sobre a infidelidade de Israel. Israel, a todo momento, Deus puxava Israel, restaurava Israel, levantava um profeta para que Israel pudesse reconhecer os seus erros e adorar o único Deus, Criador dos céus e da terra. Mas sempre Israel se desviava dos caminhos do Senhor. Sempre Israel procurava agradar outros deuses, procurava fazer coisas que eram mal aos olhos do Senhor. Por este motivo, Deus caracteriza neste bloco a infidelidade de Israel e o castigo pelo pecado. O terceiro bloco do livro de Oséias vai falar sobre o arrependimento e restauração, capítulo 14, do versículo 1 e 9. O livro de Oséias encerra com um apelo ao arrependimento sincero. Ele traz à memória a condição da nação, mostrando os caminhos da confissão e a promessa de cura para as feridas da alma. Deus, em todo momento, desde Abraão, passando pelo Abraão, Isaac, Jacó, todos estes patriarcas, passando também por Moisés, Deus mostra uma direção para a restauração de Israel, para que elas possam curar as suas feridas. Ao longo da história, Deus sempre trouxe a nação de Israel para próximo dele. Muitas pessoas não acreditaram, não quiseram permanecer nos seus caminhos e morreram, por exemplo, no deserto, onde aquela situação que somente os jovens de 20 anos para baixo conseguiram entrar na terra prometida. Por esta razão é que
Deus sempre levantou homens, Deus sempre levantou um remanescente dentro da nação de Israel para que ela pudesse ser restauradas e curadas as suas feridas da alma. Por este motivo é que Deus também escreve este terceiro bloco do livro de Oséias, mostrando aí o arrependimento e a restauração da nação. O terceiro ponto da nossa lição vai tratar sobre a mensagem de Oséias. Por intermédio do casamento do profeta Oséias com Gomer, é retratada por meio de uma imagem dramática. A mensagem profética tinha o objetivo de levar o povo a refletir sobre a degradação moral e a prostituição espiritual que havia tomado conta da nação de Israel. A prostituição espiritual é o principal motivo de Deus levantar o profeta Oséias, fazer com que ele case com a prostituta. Esta prostituta, depois de terem filhos, os dois terem filhos do casal, ela deixa o profeta Oséias, volta novamente para a prostituição. E Deus manda novamente Oséias ir lá novamente no prostíbulo e resgatar novamente a sua esposa e ficar com ela novamente, mostrando aí o amor de Deus para com a nação de Israel, para que o profeta Oséias pudesse participar e ter esta experiência de amor e então passar para toda a nação de Israel, para então passar aí como exemplo para toda a nação de Israel, mostrando ao profeta Oséias, Deus mostrando ao profeta Oséias que ele tinha um amor imensurável pela nação, ele tinha um amor imensurável pela restauração da nação de Israel. Oséias entende a mensagem, transmite a mensagem, escreve a mensagem, e ele entende que a nação de Israel é uma nação prometida por Deus. E hoje nós não somos a nação de Israel de maneira bíblica, de maneira física, com a nossa etnia de sangue, mas nós somos filhos de Deus por mediante as promessas espirituais que Deus fez a Abraão. Mas, tirando isso, nós temos também exemplos que devemos seguir, porque nós sabemos que Deus, ele ama os pecadores, que Deus, ele ama as pessoas que não entendem o propósito da sua salvação em Cristo Jesus. E ele quer que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Por este motivo que por este motivo é que este tema dessa lição, o relacionamento de Deus com o seu povo, é extremamente importante para o nosso aprendizado. Deus, em todo momento, ele quer que nós nos achegamos a ele, através do arrependimento sincero, através do nosso compromisso com o Senhor, e reconhecer ele como o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. E através disso, Deus reatar o relacionamento, porque ele nos ama. Não há pecado em que ele não possa perdoar. Não há transgressão em que o Senhor não possa perdoar. Ele está sempre disposto a nos ouvir, a nos perdoar mediante o relacionamento sincero, porque ele nos ama. Assim como ele fez com Oséias, que Oséias casasse com a mulher prostituta. Essa mulher prostituta se negasse ao casamento depois de um tempo, voltasse à prostituição. E ele manda novamente Oséias resgatar de novo do prostíbulo aquela mulher. E Oséias faz isso, Deus demonstra o tamanho do amor pela nação de Israel e, consequentemente, a todos aqueles que aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque o Filho dele, o Filho justo, sem pecado, morreu por nós, e através dele, hoje, nós temos a plena liberdade de adorar ao Senhor. Que possamos ficar com essa mensagem esplendorosa, linda de Deus, através do profeta Oséias, através das Sagradas Escrituras, para as nossas vidas, para nós entendermos quão grande nós somos especiais
para o Senhor, para nós entendermos o quão grande o Senhor nos ama, mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante dos nossos erros, Ele sempre estenderá a sua mão para nos resgatar e nos aproximar mais a Ele. Tá bom? Obrigado por você estar aqui. Até a próxima aula. Próxima aula nós estudaremos sobre o profeta Joel, né? E nós entenderemos melhor o que esse profeta fez e o que esse profeta traz de lição para nossos dias, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, nosso Senhor Jesus, nos permitir.